Olá, querido, olá, querida, a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Tudo bem com você? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando graça, te dando vitória. Querido, estamos aqui para mais um episódio dessa série, Crescendo com Atos dos Apóstolos. Irmãos, já tem uma semana já que eu não consigo gravar vídeo para essa série, né? Por conta de toda uma correria aqui com a nossa igreja local. Hoje nós somos duas igrejas, né? Nós estamos no centro da cidade e também no bairro aqui da nossa cidade. Então tivemos uma correriazinha aí com algumas coisas que a gente estava fazendo e acabou me apertando um pouco para estar gravando esse conteúdo aqui da série Crescendo com Atos dos Apóstolos. Mas hoje consegui parar um pouco aqui para poder gravar esse conteúdo para você, né? Para juntos meditarmos aqui no mais um capítulo do livro de Atos. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 8, falando sobre o avivamento em Samaria, sobre Filipe saindo de Jerusalém para ir pregar o evangelho em Samaria, onde ele foi poderosamente usado por Deus. E eu tenho certeza, querido, que temos algumas revelações aqui muito fortes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos com isso daqui, tá bom? Deixa eu te falar, antes de qualquer coisa, irmão, se você está chegando, se esse é o primeiro vídeo que você está aqui com a gente, essa é uma série intitulada Crescendo com Atos dos Apóstolos, onde nós estamos trazendo um comentário, capítulo por capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos. Cada episódio nós trazemos um comentário, uma reflexão, algo para acrescentar na nossa vida, né? Para nós entendermos o propósito de Deus sobre a igreja, o que é a igreja, o que Deus quer que a igreja faça, o que Deus quer que a igreja seja, né? E nós estamos já hoje no capítulo 8. Então esse não é o primeiro vídeo dessa série. Se você quiser, nós temos aqui no nosso canal uma playlist intitulada Crescendo com Atos dos Apóstolos, onde nós temos desde o primeiro capítulo até esse que nós vamos subir hoje no nosso canal. Se você quiser começar pelo começo, você fica à vontade. Se você quiser voltar, se você quiser já iniciar daqui e depois continuar a partir do começo, fica à vontade, também faça da melhor forma como for para você, mas eu tenho grande prazer de poder ter você aí junto comigo nesse dia, você que está acompanhando, você que vem crescendo junto com a gente aí. Recebo muitas mensagens, né, pastor, eu estou acompanhando, tem sido uma bênção, tem me edificado e eu fico muito feliz de poder colaborar com você. Então deixa eu te pedir algo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal aí, tá bom? Ativa o sininho de notificações para você receber sempre os nossos conteúdos. Nós temos essa série Crescendo com Atos dos Apóstolos, nós temos mensagens pregadas na nossa igreja, né? Mensagens minhas, mensagens dos obreiros da nossa casa, dos evangelistas, dos diáconos que estão sempre pregando na nossa casa. Nós temos mensagem de alguns amigos que vêm colaborar com a gente, pregando mensagens poderosas da parte de Deus. Por isso se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você sempre receber os nossos conteúdos, que eu tenho certeza que nós temos mensagens da parte de Deus para abençoar a tua vida, para te edificar, para acrescentar aí para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa aí o teu gostei, isso nos ajuda também no engajamento do canal. Deixa aí o teu gostei. Se você quiser, deixa um comentário aí, de acordo com o que a gente for falando aqui. Sugira alguma dúvida, deixa aí o seu comentário com a sua dúvida. Quiser acrescentar algo, nós vamos estar lendo, nós vamos estar respondendo. Será um prazer interagir com você aí dessa forma, tá bom, queridão? Então vamos lá, vamos começar isso aqui. Pega a tua Bíblia aí, já pegou tua Bíblia? Pega a tua Bíblia, deixa tudo preparado aí. Se você vai usar aí um bloco de notas, algo para anotar aí aquilo que nós vamos estar comentando aqui, pega aí também, deixa tudo preparado, né? Nós vamos hoje no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, falar sobre o evangelho saindo de Jerusalém, chegando a Judéia e Samaria, né? Onde em Samaria Filipe viveu um grande avivamento, uma grande colheita de almas, sinais, milagres acontecendo, o poder de Deus se revelando através dele, e ali o grande mover do Espírito Santo aconteceu naquele lugar, e nós vamos meditar juntos nisso daqui. Já pegou a tua Bíblia aí? Vamos começar? Abre aí ela no capítulo 8 do livro de Atos, para a gente meditar juntos aqui. Nós vamos ler, né, apenas alguns versículos e depois a gente vai dando continuidade na leitura aqui conforme a gente for comentando, tá bom? Vamos lá, versículo 1 do livro de Atos, capítulo 8.
que diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Vamos parar por aqui a leitura e nós vamos começar o nosso comentário, e depois a gente vai continuando aqui a partir do versículo 9. Queridos, lembra que Jesus fez uma promessa de que a igreja receberia o Espírito Santo, lembra? Atos 1:8. Jesus fez essa promessa e ele disse: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembra dessa promessa que está em Atos 1:8? Nós vimos aqui nos primeiros vídeos, se eu não me engano, no primeiro vídeo, no vídeo de introdução, que Atos, ele revela para nós que do capítulo 1 até o capítulo 7, a igreja estava focada somente em pregar o evangelho em Jerusalém. Mas qual que era a promessa de Deus? Qual que foi a palavra que Jesus liberou? Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8, ao capítulo 7, a gente vê a igreja só em Jerusalém. Mas a palavra que Jesus liberou precisava se cumprir, de que o evangelho também seria pregado em Judéia, Samaria até os confins da terra. Então nós temos do capítulo 1 ao capítulo 7 a igreja em Jerusalém. E agora, a partir do capítulo 8, nós temos a igreja saindo de Jerusalém e indo para a Judéia e Samaria, que é onde a gente vê aqui, ó. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir de uma perseguição, né? A gente viu aqui em Atos 6 e Atos 7, a perseguição contra a vida de Estevão, o primeiro mártir, né? O primeiro homem a morrer por causa do evangelho após Cristo. A gente viu até o capítulo 7 que Estevão foi morto, apedrejado, e entre as pessoas que participaram da condenação e da execução de Estevão estava um homem chamado Saulo, né? Então o capítulo 8 começa dizendo assim: e também Saulo consentiu na morte dele. E aí olha o que diz: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. Até aqui a igreja estava em Jerusalém. Agora, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Então a igreja aqui, ela viveu a partir de uma perseguição, a partir de algo que humanamente não era bom, né? Mas que estava empurrando a igreja para que a igreja vivesse a plenitude da palavra que Jesus liberou sobre nós, né? Então nós vemos que na verdade tudo coopera para o bem no final, né? Então a gente vai ver a igreja saindo de Jerusalém e mesmo debaixo de uma grande perseguição, a igreja começa agora a ir para a Judéia e Samaria, que alguns, quando começou a grande perseguição, a primeira grande perseguição contra a igreja, alguns foram dispersos, né? Essa palavra que disperso não é no sentido de desatenção, mas foram dispersos, tiveram que fugir de Jerusalém e foram foram para as terras da Judéia e de Samaria. Mas o interessante
é que quando eles fugiram, eles não fugiram e simplesmente ficaram sem fazer nada. A Bíblia vai dizer que por onde eles passavam, eles pregavam a palavra. Mas os que andavam dispersos, os que tiveram que fugir, iam por toda parte anunciando a palavra. Agora, eles começaram, Saulo, irmão, começou a perseguir a igreja, né? Saulo, nós vemos que ele foi um grande perseguidor da igreja, né? Autorizando mortes e, por que não, também matando, por que não dizer isso? Matando crentes, perseguindo, prendendo, como a própria Bíblia fala, né? Que ele andava, e Saulo assolava a igreja, versículo 3, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. É forte, né? Então Saulo, um grande perseguidor da igreja, que teve uma liderança ali, se assim podemos dizer, nessa grande perseguição que começou. Então a igreja agora sai pregando o evangelho em Judéia e Samaria, né? E agora a gente vai encontrar, a partir do versículo 5, a história de Filipe. A história de Filipe. E descendo Filipe, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. Filipe também, queridos, é um homem que é muito inspirador. Filipe é um homem que tem um ministério que nos chama atenção. Porque Filipe, assim como Estevão, Filipe foi levantado como diácono na igreja primitiva. Se você ver o vídeo anterior, você vai ver a gente falando sobre os diáconos. E entre os que foram levantados, aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 6, diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. E fala mais 5 homens ali que foram levantados como diáconos na igreja. O interessante, queridos, é que mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Tanto Estevão como Filipe e todos os diáconos, eles foram levantados a princípio. O ministério deles era para servir às mesas, era para servir cesta básica, para cuidar das viúvas. Só que assim como no capítulo 6 e 7, a gente encontra Estevão fazendo além do que lhe foi pedido. A gente encontra Estevão não somente servindo as viúvas, servindo as mesas. Não, a gente encontra Estevão orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Estevão dando testemunho da ressurreição de Cristo. Assim também é o ministério de Filipe. Um homem que a princípio foi levantado como diácono, que naquele tempo era somente para servir as mesas, cuidar das viúvas, enquanto os apóstolos iriam pregar a palavra. Humanamente falando, Filipe e Estevão não tinham esse ministério, mas só que eles foram agraciados por Deus em fazer mais do que lhes foi pedido. Eles tinham essa predisposição e Deus lhes deu graça, Deus lhes deu autoridade, e é assim que Deus faz, querido. Sempre quando Deus encontra alguém na terra com disposição para fazer além do que lhe foi pedido, é claro, debaixo de autoridade, debaixo de submissão e reverência à liderança, mas alguém com um coração de servo, alguém com um coração disposto a fazer mais pelas almas, a fazer mais pelas vidas, a fazer mais pela sua congregação local. Quando Deus encontra esse tipo de gente, Deus sempre vai dar para essa pessoa mais autoridade, mais unção, mais graça, e daqui a pouco aquele que fazia 10 vai estar fazendo 50, vai estar fazendo 100, vai estar fazendo além, porque o próprio Deus vai fazer com que o seu ministério seja ampliado, o seu serviço seja ampliado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Filipe não foi chamado para pregar. Filipe foi chamado para servir as mesas, cuidar das viúvas. Mas, versículo 5 do capítulo 8, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O diácono agora aqui foi promovido a um evangelista de sinais, prodígios e maravilhas. Olha a partir do versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, e
clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmão, Filipe agora recebeu uma unção poderosa para cumprimento da promessa que Jesus havia feito: prega o meu evangelho em Jerusalém, Judéia e Samaria. E agora o homem que abriu as portas, se assim podemos dizer, com o evangelho de poder, com o evangelho de sinais, prodígios e maravilhas, para que a igreja entrasse de fato, de verdade, em Judéia e Samaria, é o evangelista Filipe, que se levanta, irmão, agora na unção de Deus, no poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, agora pregando e anunciando que Jesus Cristo está vivo. E Deus, irmão, ia confirmando a mensagem de Filipe, através dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você: os sinais, prodígios e maravilhas são a confirmação da nossa mensagem. Os sinais, prodígios e maravilhas são a confirmação da nossa mensagem, é a confirmação de que Deus está conosco. É por isso que eu não desacredito, e como eu falei já no vídeo anterior, todas as vezes que a Bíblia, que Atos revelar para nós sinais, prodígios e maravilhas, eu gastarei aqui algum tempo falando dos sinais e maravilhas que Deus continua fazendo no nosso dia de hoje. A gente encontra Filipe chegando em Samaria, meu irmão, e pregando o evangelho, anunciando que Jesus Cristo está vivo. E ele não somente fala, porque as pessoas viam e ouviam. Ó, então não é só ouvir, é ver. Entende? É vem e vê. Entende? E o que está acontecendo em Samaria agora? As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam. Primeiro eles ouviam: ó, Jesus Cristo está vivo. E viam: vou te provar que Jesus está vivo. Os sinais vão acontecer agora. Ó. Os espíritos imundos, aquele que estava endemoniado, oprimido pelo capeta, eram libertos. E paralíticos eram curados, os coxos eram curados. Os sinais, as curas, as libertações acontecendo. Está compreendendo? As pessoas ouviam a mensagem da cura e viam os milagres acontecendo. As pessoas ouviam a mensagem que Jesus Cristo liberta e viam aqueles que estavam oprimidos pelo diabo sendo libertos, sendo livres, sendo curados, sendo abençoados. Isso, meu irmão, para a gente que é pregador do evangelho, como que os sinais abrem portas para nós, como que os sinais abrem os corações para que a palavra entre, sabe, queridos? É a palavra, nosso evangelho precisa ser como de Filipe, como de Paulo, que não consistia somente em palavra de sabedoria humana, mas em poder de Deus, para que a fé das pessoas não seja baseada em sabedoria, mas no poder de Deus, sabe, querido? Esse é o evangelho que eu creio. Esse é o evangelho que eu creio, o evangelho de sinais e maravilhas. Jesus é o mesmo, ele continua vivo e ele continua operando sinais e maravilhas, assim como ele fez em Samaria, que ele faça na nossa geração, assim como ele fez através da vida de Paulo, que ele faça na nossa geração. Hoje eu estava ouvindo um testemunho de um dos pioneiros da nossa igreja, o bispo Wilson, e ele estava falando quando ele chegou em Juiz de Fora para abrir a igreja, e ele foi fazer uma cruzada num bairro, e quando ele chegou no bairro que ele só botou o pé, ele estava tão tomado da unção, tão cheio do Espírito Santo. Ele conta nesse vídeo dele que ele estava 90 dias jejuando, várias horas por dia, se eu não me engano, 12 horas por dia, se eu não me engano. E 90 dias consagrando pela cruzada, orando pelas pessoas daquele bairro. E quando ele chegou, irmão, tinha mais de 1000 pessoas naquele lugar esperando para ouvir a mensagem do evangelho, para ouvir que Jesus Cristo está vivo. E só do homem de Deus colocar o pé no local da reunião, irmão, ele conta que mais de 20 pessoas começaram a manifestar os demônios começaram a pular para fora, aqueles demônios que estavam oprimindo, aqueles demônios que estavam ali incubados, trazendo sofrimento, trazendo dor, trazendo angústia para aquelas pessoas. Só dele colocar o pé, a unção de Deus tomou conta do ambiente, as pessoas começaram, os demônios rolando pelo chão, aquela gritaria, e ele ligado com Deus, e agora, Deus, o que eu faço? Aí Deus falou: liberta eles, porque quando as pessoas verem você libertando eles, as pessoas vão ouvir a tua mensagem. Ele conta isso no vídeo, Deus falou isso com ele.
Liberta eles aí, ó, mostra para eles os sinais, mostra para eles o poder de Deus libertando as pessoas dos demônios aí, que as pessoas vão ver que realmente Deus é o Deus verdadeiro que merece ser adorado, que Jesus Cristo está vivo e eles ouvirão a tua mensagem, os corações se abrirão diante dos sinais, prodígios e maravilha. Irmão, eu fico pensando, por que não manifesta mais demônio? Por que não tem mais cura? Por que não tem mais milagre? Será que Jesus Cristo mudou, irmão? Não, Jesus não mudou. Sabe, queridos, o erro muitas das vezes é nosso, pregadores, sabe, nós que não estamos buscando da forma como devemos buscar, nós que não estamos orando da forma como devemos orar, consagrando de uma forma mais intensa, assim como esses homens consagravam. Esses homens viviam uma vida de intensa consagração. Se você acompanhar o ministério de tantos homens e mulheres de sinais e maravilhas ao longo da história da igreja, você vai ver que a vida dessas pessoas é uma vida marcada por intensa consagração, intenso jejum, intensas orações, vigílias de oração, santidade, sabe, irmão, a vida com Deus no altar ali de verdade. E quando essas pessoas pregam, quando essas pessoas anunciam o evangelho, as pessoas não somente ouvem, mas também as pessoas veem os sinais acontecendo, as maravilhas acontecendo, sabe, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas, os enfermos são curados. Que Deus destrave isso sobre nós, que Deus destrave os sinais e maravilhas sobre nós. E havia grande alegria naquela cidade, o povo começou a ser salvo, né, irmão? O povo começou a ser liberto, as pessoas começaram a ser livres da escravidão, as pessoas começaram a ser livres daquilo que prendia elas. E como não ficar alegre, né? O evangelho chegou, meu irmão. O reino de Deus chegou. Ai, meu pai. O reino de Deus chegou, e chegou com poder, maravilha, sinal, prodígio acontecendo. Entende? E aí, meu irmão, começou a crescer, todo mundo começou a vir para a igreja. O que está acontecendo? Esse cara fala que Jesus cura e cura mesmo. Ó, eu vi o paralítico saindo dali, ó, o paralítico chegou sentado na cadeira de roda, e o paralítico saiu empurrando a cadeira de roda que ele chegou. O cego saiu com a bengala no cangote, assim, porque já não precisava mais da bengala. Entendeu? Aquele que chegou na muleta, chegou agora carregando a muleta nos ombros, porque já não precisa mais da muleta para se apoiar, a perna foi endireitada. Entende? E aí, meu irmão, diante dos sinais, a multidão da cidade começou a correr para lá. Uai, vamos ver o que está acontecendo. E aí até o mágico da cidade se converteu. Ó, a partir do versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, ó, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Ó, meu Deus, entendeu? Só que, irmão, a multidão começou a vir, até o mágico veio. Simão, o mágico, veio também, a princípio ele se converteu. Você vai ver que ele dá uma nota fora aqui daqui a pouco, mas o princípio dele aqui foi muito bom, como ele enxergou, né, irmão? Até dos olhos dele as escamas caíram, né? Ele viu aquelas pessoas que o seguiam, que o acompanhavam, agora já não estava seguindo mais ele, estava seguindo Jesus de Nazaré através da vida de Filipe. E aí, até ele foi, entendeu? Então ele creu também a princípio, né? E aí, ó, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e foi batizado. Ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Uai, até o mágico está impressionado agora, meu filho. Até o mágico, aquele que fazia artes mágicas, iludia boa parte da cidade de Samaria, agora está impressionado. Ele foi, se batizou e começou a andar lado a lado com Filipe. Onde Filipe ia, ele estava atrás, e ele vendo os sinais, as maravilhas, os milagres, ele vendo toda aquela multidão se convertendo, e ele estava atônito, estava maravilhado, estava, sem saber o que fazer, né? Aí versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, lembra quando teve a perseguição? Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e uma boa parte da igreja teve que fugir. Entre eles Filipe, que Filipe fugiu para Samaria, e os apóstolos, né, ficaram em Jerusalém.
Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ó, bacana, né? Os apóstolos tinham ficado em Jerusalém quando Samaria abriu as portas, meu filho, que o evangelho chegou, que a igreja cresceu, aí chegou a notícia em Jerusalém, aí enviaram reforço para ajudar Filipe. Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso aqui me chama muito a atenção, querido. Veja só, né, como é que são as coisas. Filipe está pregando o evangelho em Samaria, a igreja cresce e agora são enviados para Samaria 2 apóstolos, Pedro e João. Eles vão para Samaria e a preocupação de enviar Pedro e João para Samaria, qual que é? Qual que é a preocupação da igreja em enviar Pedro e João para Samaria, aonde agora a igreja estava implantada e a igreja estava crescendo e rompendo? Pedro e João, vai para Samaria para que vocês orem pelo aquele povo de lá, para que eles recebam o Espírito Santo. Ninguém lá ainda recebeu o Espírito Santo. Apesar de Filipe ser um homem tão usado nos sinais, ainda o batismo com o Espírito Santo não havia acontecido sobre a vida de ninguém de Samaria, até que Pedro e João chegaram lá. E aí a Bíblia diz que eles oraram e puseram as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo. Essa é a primeira preocupação da igreja, sabe, querido? Para que o novo convertido receba o batismo com o Espírito Santo. A igreja não pode perder de vista isso, essa mesma preocupação que a igreja primitiva tinha, sabe? Aceitou Jesus, batizou, converteu, então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Não fica perdendo tempo, busca a presença do Espírito Santo. Infelizmente, ao longo do tempo, algumas igrejas se perderam nisso daí. E a gente se preocupa com tantas coisas, tem tantas preocupações, sabe, em relação ao novo convertido, mas o que o novo convertido precisa é da presença do Espírito Santo. O novo convertido precisa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a preocupação da igreja primitiva, essa é a preocupação de Pedro e João. Foram para lá para quê? Foram, e aí, como é que vocês estão? E agora? O que mudou na vida de vocês? Jesus fez de vocês ricos, Jesus deu uma casa, Jesus te deu um casamento, Jesus... Não perguntaram nada disso. Ó, estou aqui para vocês, já que vocês receberam Jesus, foi todo mundo batizado, agora vocês têm que ser cheios do Espírito Santo também. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. É muito forte isso daqui, né, irmão? Sabe? O novo convertido, a pessoa que ainda não é batizada com o Espírito Santo, ela precisa ser incentivada, sabe? A buscar, desejar, querer mesmo. Após a salvação, a prioridade do verdadeiro cristão precisa ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com fogo, sabe? Essa é a primeira preocupação que o crente tem que ter. Não é legal uma pessoa que está tanto tempo na igreja que ainda não é batizada com o Espírito Santo, sabe? Não é legal. Às vezes por falta de ensinamento, né? De entender, poxa, eu preciso desejar isso. Nós que somos pregadores precisamos ensinar isso às pessoas, despertar nas pessoas o desejo. Busque o batismo com o Espírito Santo, não fique preocupado com outras coisas não, as outras coisas Deus vai acrescentar. Busque o batismo com o Espírito Santo com toda a sua força, deseje isso, queira isso, para que o Espírito Santo venha sobre você e te sele. O Espírito da promessa, o selo, está compreendendo? Então, a prioridade da igreja primitiva era essa, sabe? Vai para Samaria, vai lá, ora por aqueles crentes novos lá, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E aí Simão dá uma nota fora, né? Como eu falei. Versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão ficou meio doido aqui, né? Simão aqui deu lugar, né? E aí ele achou que receberia a mesma unção que estava na vida de Pedro e de João pagando, né, irmão? Ele achou que receberia a mesma unção. Vou dar um dinheiro para você, distribui esse dom aí comigo, né?
Distribui esse dom aí comigo que eu quero orar pelas pessoas, botar a mão nas pessoas e as pessoas também receber o Espírito Santo. Simão ainda estava pensando que ele estava acostumado da forma como ele agia lá nas artes mágicas, né? E a gente precisa entender que, e se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, volta aí na playlist, procura lá o vídeo de Atos 3, onde eu falei sobre o segredo da unção. A unção não é comprada, a unção é conquistada com a vida de renúncia, de oração, de jejum, de Bíblia, santidade, né? A unção não tem como comprar, né? Não tem como comprar os dons de Deus com dinheiro. E aí Pedro dá uma resposta para ele, ó. Mas lhe disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ó, arrepende-te, pois desta tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão e disse: orem vocês por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então Simão recebeu ali a repreensão, né? Teu coração está longe de Deus, sabe? Você não tem parte nisso aqui. Não é dinheiro, irmão, que inclui alguém no ministério. Não é dinheiro que dá unção para alguém, né? São outras coisas. E Simão deu a repreensão, Pedro deu a repreensão em Pedro, né? Estou confundindo. Que é Simão Pedro e Simão o mágico. Pedro deu a repreensão em Simão o mágico. Tá compreendendo? Que não é assim, né? E aí voltaram para Jerusalém depois, né? Depois que testificaram ali, que cumpriram o propósito, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, eles voltaram para Jerusalém. E Filipe, né? Ainda por ali, e aí versículo 26, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Irmão, Filipe agora recebe uma ordem de Deus para sair de Samaria e ir. Ele vai agora para essa estrada que sai de Jerusalém, que vai para Gaza, e ali ele se encontra com o eunuco, né? O eunuco etíope. O interessante é que Filipe tem uma obediência, não é, irmão? Ó, o anjo do Senhor falou a Filipe, versículo 26, versículo 27, e levantou-se e foi. Filipe agora recebe uma ordem, ó, sai de Samaria e vai. E Filipe se levanta e vai. O servo de Deus sempre é assim, né? E sempre está tendencioso a obedecer, né? Seja qual for a palavra do Senhor. Se ele quer um sucesso no seu ministério, se ele quer a bênção de Deus no seu ministério, ele precisa sempre obedecer. Quando Deus te dá uma direção e você não obedece, é muito perigoso para o servo e para a serva de Deus. Porque Filipe tinha que sair de Samaria. Enquanto Filipe estava na direção de Deus para permanecer em Samaria, Filipe teve o poder de Deus à disposição do ministério dele. Tanto é que ele pregava, os enfermos eram curados, os oprimidos libertos, as pessoas se convertiam, né? Agora, a ordem de Deus já não era mais em Samaria, a ordem de Deus agora era indo se encontrar com o eunuco. Se Filipe bate o pé com Deus e diz: não vou permanecer aqui em Samaria, o ministério de Filipe estava acabado. Sabia disso, irmão? O ministério de Filipe estava acabado. Porque a fonte de poder do nosso ministério está na nossa obediência a Deus. Sabe?
Se a gente estiver no lugar onde Deus não quer que a gente esteja, a fonte de poder vai estar travada. Então você até pode pregar, você até pode cantar, você pode dançar, você pode fazer isso, fazer aquilo, mas não vai ter poder de Deus à sua disposição. Testificando o teu ministério, entendeu? Só há poder de Deus para testificar o teu ministério, testificar a tua mensagem no local da obediência, entende? E Filipe entende isso, tanto é que ele se levanta e vai. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Entende? Então o que acontece aqui? Filipe, ele é direcionado por Deus a ir correndo do lado do carro do eunuco. Quando Filipe olha para dentro do carro, o eunuco está lendo o pergaminho e ele está lendo o profeta Isaías, essa passagem que a gente acabou de ler. E Filipe pergunta para o eunuco, né? Você entende aí o que você está lendo? Não, não entendo, não tem quem me explica, não tem quem me ensina. Dá para você me explicar, dá para você me ensinar? E Filipe entra no carro, né? Filipe entra no carro e explica ao eunuco. A partir dessa passagem aqui, Filipe anuncia Jesus Cristo para ele, anuncia o plano da salvação, anuncia que Jesus foi, que Jesus voltará para buscar a sua igreja, né? E o poder de Deus se revela ali dentro daquele carro para aquele eunuco. E o eunuco pergunta, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Hein, irmão? Filipe prega para ele, anuncia que Jesus veio e que uma das coisas que Jesus ensinou, olha, aquele que crê e for batizado será salvo. O eunuco, irmão, é impactado pelo poder de Deus ali através daquela palavra. E quando eles estão ali no carro, irmão, indo para um determinado lugar, eles param diante de uma água, não sei se era um rio, um lago, uma poça, sei lá. E o eunuco, impactado com aquela palavra, o eunuco olha e fala: aqui tem água. O que me impede de ser batizado? E a resposta de Filipe, ó, versículo 37. E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Esse é um dos batismos mais rápidos da história, né, irmão? O homem recebeu a palavra ali, passou na frente do rio, meu filho. Falou: para aí, Filipe, dá para você me batizar agora? Já ouvi essa mensagem aí, já entendi que preciso ser batizado também para ser salvo. Crer que Jesus é o Filho de Deus e ser batizado. Então eu creio. Tanto é que Filipe diz: ó, é lícito, se crer de todo o coração. Qual que é o principal requisito para uma pessoa ser batizada? É crer. Está compreendendo? O principal requisito: crer que Jesus é o Filho de Deus. Entende? Então, ó, e respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu
caminho. Então, irmão, Filipe pede para parar o carro naquele momento, batiza o eunuco, né? O eunuco agora sai da água radiante, irmão, jubiloso, alegre, feliz. Só que aí acontece outra coisa sobrenatural aqui. A Bíblia diz que quando eles saem da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ó. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Né? Aqui nós temos duas opções. Né? Ou Filipe, quando saiu da água, precisou ir embora rápido, ou realmente aconteceu algo sobrenatural. O Espírito de Deus pegou o corpo de Filipe e o arrebatou. E transportou para outro lugar. E como diz aqui, ó, e Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Né? Então, queridos, nós aprendemos com Filipe que nós precisamos cumprir o nosso propósito com excelência, cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de que Deus colocou sobre a nossa vida. Os sinais testificarão a mensagem de Deus. Os enfermos serão curados, os oprimidos serão libertos. E a preocupação da igreja primitiva, os novos convertidos serem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e com fogo, né? E a obediência de Filipe. Sai de Samaria e vai no caminho de Jerusalém para Gaza. Entra no carro do eunuco lá, prega para ele, batiza ele. Tá compreendendo? Então nós precisamos aprender essas coisas, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado e a gente seja usado poderosamente nessa terra. Amém? Esse é o nosso comentário de hoje, do capítulo 8. A partir do próximo vídeo nós vamos para o capítulo 9, que já fala da conversão de Saulo. Lembra do Saulo aqui, perseguidor da igreja? Agora, meu filho, no capítulo 9, Saulo vai se converter a Jesus. O que perseguia vai virar perseguido por causa do Evangelho de Cristo. E nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua família. Se inscreve no nosso canal, não esqueça disso. Se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificações para você receber sempre os nossos conteúdos. Se você é novo aqui no canal, quiser dar uma pesquisada aí no canal, tem muita mensagem boa, né? Se você é o primeiro vídeo dessa série Crescendo com Atos dos Apóstolos, volta aí na playlist, vai vendo aí todos os vídeos, que eu tenho certeza que nós vamos crescer junto nessa série, tá bom? Ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, compartilha essa mensagem com alguém, convida alguém. Ó, eu tô acompanhando uma série aí aqui no YouTube, estudando Atos dos Apóstolos, Crescendo com Atos dos Apóstolos. Vem comigo nessa série, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma forma especial, tá bom? Fica aí na expectativa para os próximos vídeos, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No mais, Deus abençoe a tua vida e te